Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São 12 horas e 38 minutos, 12h38, dando sequência aqui no nosso programa, como eu falei aqui anteriormente, com a participação de alguns representantes da Secretaria Municipal de Saúde, e vamos bater um papo na tarde de hoje falando sobre o Covid-19. Vamos iniciar aqui ouvindo já o boa tarde de Gleise, já esteve aqui algumas vezes aqui conosco falando sobre esse tema, e mais uma vez aqui na tarde de hoje. Boa tarde, Gleise. Boa tarde, JC. Boa tarde, ouvintes da Rádio São Felipe FM. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui para a gente esclarecer as dúvidas da população. Em relação à questão, vamos aqui adentrar a questão dos números, e assim a gente tem observado, em relação à percepção para a população, que parece que o vírus já deixou de existir, né? A gente vê as pessoas ainda já se preocupando menos com relação à utilização da máscara, dos recipientes que possam estar aí contendo a questão do vírus. Como é que está a situação no momento? Na verdade, JC, a gente dá assim, né? Graças a Deus, a queda no número de casos e graças também às nossas ações que estão sendo realizadas na Secretaria de Saúde, mas as pessoas ainda não devem relaxar com as orientações do Ministério da Saúde, que são os cuidados pessoais, né, que isso inclui o uso do álcool em gel e o uso da máscara também, porque o número de casos, sim, ele baixou, a gente está tentando controlar isso, manter ou até zerar esses números de casos ativos, mas a população ela deve continuar fazendo a parte dela, né? Porque cada um fazendo a sua parte, a gente consegue controlar ainda mais essa pandemia, esse crescente número de casos que tivemos mesmo no início do mês de junho, passando para julho. Então, assim, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue controlar ainda mais essa disseminação do vírus aqui no município. Então, a gente sempre faz essa ressalva, pede à população que continue seguindo essas orientações, porque a gente ainda não conseguiu a vacina, não conseguiu o tratamento adequado para esse vírus. Então, da mesma forma que a gente está conseguindo controlar, pode acontecer de ocasionar um novo surto se as pessoas não continuarem fazendo o que é recomendado. Estou com uma preocupação muito grande. Eu estava até falando em off aqui antes da participação do programa. A gente no último final de semana, o Brasil inteiro, né, a coisa realmente aí banalizou de tal forma, era na praia, era na questão nos bares, nos restaurantes. Inclusive tem até um relato de um áudio que circulou aí muito no WhatsApp, né, de um rapaz falando que no hotel tá todo mundo lá, beleza. É que quando saía da fila, todo mundo usando a máscara. Quando chegava na piscina, todo mundo tirava a máscara. E pro restaurante, ele citando que a máscara dele serviu para limpar o copo, tal. A preocupação realmente aí, né, diante desse contexto final de semana, podemos aí, quem sabe, voltar a ter um novo pico do vírus a nível de Brasil? Com certeza, porque a gente está vendo que o uso da máscara, ela está sendo muito bem, tendo resultado muito positivo, né? Até casos mesmo de gripe, hoje em dia a gente vê até pessoas gripando menos por causa do uso adequado da máscara. Então a gente tem que continuar usando, principalmente em ambientes com aglomerações, com várias pessoas. Se puder evitar, é o mais indicado, né? Que você frequente esses lugares. Mas se for por obrigação você ter que frequentar, que frequente com o uso da máscara de forma adequada para que a gente não transmita a doença, porque todo mundo sabe que o paciente, mesmo assintomático, ele corre risco de transmitir a doença para outras pessoas. Então continue, gente, fazendo o uso da máscara, que é o mais recomendado. Vamos ouvir também a boa tarde, os demais estão aqui, Manuela e também Magda aqui conosco também na tarde de hoje. Vamos ouvir boa tarde, Manuela. Boa tarde a todos os ouvintes, né, da Rádio São Felipe FM, os que estão também nos acompanhando através das redes sociais. Com imensa satisfação, né, e prazer que a gente vem tentar transmitir um pouco mais de informação e tirar algumas dúvidas dos ouvintes da Rádio São Felipe. Magno também está aqui conosco também, vamos ouvir a boa tarde dele. Boa tarde, Magno. Como é que está aí essa situação, né? Diante de tudo isso que estamos vivenciando, como Gleice traz aqui, né, uma pincelada a respeito dessa realidade que estamos vivenciando e a questão da falta de preocupação em relação a algumas pessoas em relação à questão do vírus. Acho que já está tudo resolvido, né? Boa tarde, JC, boa tarde a todos os ouvintes, né, que nos escutam através da rádio, pela transmissão no Facebook. Para nós é sempre um prazer estar aqui nesse canal que tem um alcance enorme na nossa cidade, que chega aos 4 cantos da cidade para levar informação a vocês. Hoje a gente vai chegar aqui trazendo uma série de novidades e novos projetos e ações que iremos estar realizando a partir da semana que vem no nosso município para fortalecer ainda mais o combate a esse vírus e o tratamento daqueles que precisam.
né? Então, muitas já foram as ações, que não dá para a gente ficar aqui elencando o que já foi feito, mas que com certeza com a união de todos que estiveram participando deste processo, desde o final do mês de janeiro, que foi quando a Secretaria de Saúde começou a se preparar para o vírus, até o surgimento do primeiro caso, até hoje, os avanços, eu garanto a vocês que foram muito maiores do que as críticas que recebemos, do que os comentários negativos, do que as pessoas que tentaram desfazer todo um trabalho que a saúde está enfrentando neste momento. Né? Que mais uma vez eu ressalvo, é uma coisa nova para todo mundo, o mundo inteiro nunca tinha visto falar de uma pandemia dessa magnitude, então São Felipe também não seria diferente. Acertamos muito, erramos algumas vezes, tentamos acertar, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Então hoje a gente vai trazer mais novidades para vocês sobre esse panorama do Covid, o que a gente vai apresentar aqui como ações para engrandecer ainda mais o combate a esse vírus na nossa população. Muito bem, falando de ações, não sei se é Gleice vai falar ou o Magno pode continuar aí com a fala em relação aí algumas medidas que foram tomadas, por exemplo, a questão das barreiras, como é que você vê a questão do efeito em si, né? Essas contenções realmente foram um efeito, realmente teve a eficiência na questão desse trabalho? Foi uma das ações assim que mais surtiram efeito, né? Porque a questão das ações das barreiras, quando se encontrava um paciente apresentando sintomas, a gente tinha como isolar esse paciente e monitorar, porque é uma forma eficaz a gente controlar o vírus dentro do município, né? Então, assim, foi uma das ações mais relevantes que a gente realizou aqui no município, que surtiu um efeito muito positivo em relação a essa questão do número de casos. O Magno traz a questão, né, esse plano de ação, como é que vai ser, como é que está sendo, foi construído, né, essa questão desse plano, como foi essas discussões, quem pode detalhar um pouco? Na verdade, desde o início dessa pandemia, foi criado, né, um comitê dentro da Secretaria mesmo, né, com representantes da Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Atenção Básica, junto com o Secretário de Saúde. Foi criado um comitê também intersetorial, que tudo que é realizado na Secretaria, todas as ações que são realizadas, que são planejadas, são discutidas nesses comitês, justamente para a gente também ter um apoio da população, porque a gente não consegue trabalhar sozinho, a gente tem que ter o apoio da população para que a gente consiga realizar essas ações de uma forma positiva. Então foi criado todo esse planejamento realizado, organizado, para discutir não só dentro da Secretaria, como fora dela também, trazendo a opinião da população e sugestões também. Algumas pessoas aí, né, durante as participações, inclusive o ex-secretário Álvaro participou aqui sempre conosco, a gente abordava alguns temas e a gente sempre estava a questão, né, o pessoal falou, não, o novo normal, será que a gente podemos acreditar que a gente podemos voltar ainda com a chegada da vacina à nossa normalidade que vivenciada anteriormente, Gleice? Ainda não, JC, porque na verdade o vírus ele não vai ser erradicado, né, com a chegada da vacina. A vacina ela não vai ser disponibilizada para toda a população, infelizmente. A gente vê aí como um exemplo a vacina da influenza, que tem os grupos prioritários, a mesma coisa vai ser com a vacina também relacionada à Covid. Vai ter também os grupos prioritários. Então, assim, uma parte da população, que não vai ser a maioria, né, a maior parte dela vai ser imunizada, mas ainda assim a gente tem que ter os nossos cuidados para que um novo surto não aconteça. Né? Então, assim, as pessoas têm que ter essa consciência. As pessoas ficam preocupadas com questões de volta às aulas, tudo isso, mas a gente tem que ter essa consciência de que o vírus continua circulando, está se estudando várias vacinas, quando for disponibilizada não vai ser para todo mundo, então a gente ainda tem que ter esse cuidado em relação às questões de higiene pessoal, de uso de máscara, provavelmente talvez ainda continue, não é? Porque como a gente vem falando sempre, é um vírus que ele traz muita informação diferente, informação nova, então pode ser que com a chegada da vacina algumas ações sejam reduzidas, mas a gente tem que ter ainda essa consciência de que isso ainda pode permanecer por um período. Realmente é uma coisa bastante complexa, né? E quando a gente fala a questão de volta às aulas, alguns municípios aí já estão aí, né, anunciando, acho que foi Brumado ontem que estava divulgando que provavelmente a gente deve voltar às aulas, mas a preocupação muito grande, inclusive eu abordava sempre com o professor Silvio aqui na participação dele, e eles que é uma coisa que não tem como a gente fazer um diagnóstico, enquanto não sair a vacina, você tem que ter pelo menos uma garantia mínima, né, para poder voltar realmente às aulas. Então é um tema que no momento ainda não tem a possibilidade de se discutir, né?
Realmente é uma situação assim, um problema bem delicado, realmente, para a pessoa já dar um diagnóstico do que realmente deve ser feito, o que vai acontecer. É aguardar mesmo o que está acontecendo, as coisas novas que vão surgir, os decretos estaduais ainda também, que são lançados praticamente quase semanalmente, sempre mudando, né, essa questão da volta às aulas, para que se tome realmente uma decisão e uma definição de quando isso pode acontecer. Ainda falando sobre a questão do vírus, esse vírus ele deixa assim, um tipo de sequela nas pessoas, os pacientes. Me fala um pouquinho sobre essa questão, que a gente vê tantos vírus aí que as pessoas acabam tendo sequela em relação ao Covid, as pessoas que já tiveram, que já fizeram tratamentos, que já estão imunes à questão do vírus e ficaram com algum tipo de sequela aqui em relação ao nosso município? Aqui no nosso município estamos até fazendo uma ação nova agora que Magno pode falar com mais propriedade, porque algumas pessoas relatam sim que ficaram com algumas sequelas, porque como é um vírus respiratório, então sempre ainda continua com algum problema pulmonar. Né? Então, estudos vêm trazendo que as pessoas continuam ainda com sequelas pós-Covid. Vamos ouvir Magna aqui falando. Manuela fala um pouco aqui a respeito aí, né, dessa sequela, como é que está feito, como é que está sendo esse acompanhamento, né, Manuela? Exatamente. Eu estou agora apoiando, né, junto com uma equipe no núcleo que foi criado de monitoramento a pacientes Covid, além do monitoramento que é realizado pelas unidades de saúde da família, com a enfermeira e o agente de saúde responsável pela área. A gente também, esse núcleo também realiza esse monitoramento. E não só aqui em São Felipe, mas em todo o mundo, né? Falando mais a nível Brasil, a gente está percebendo também que o vírus está deixando várias sequelas. Infelizmente, não são apenas sequelas respiratórias, né? Por se tratar de um vírus que, enfim, atinge as vias aéreas, respiratórias. Então, a gente imaginava que as sequelas maiores fossem relacionadas ao sistema respiratório, mas infelizmente não. Nós aqui no nosso município já temos um número de pacientes que infelizmente estão apresentando sim sequelas respiratórias, mas que também estão apresentando inúmeras outras sequelas, como a questão do paladar e do olfato, né, que ainda tem muitos pacientes que não conseguiram esse retorno pleno desses sentidos. Outros pacientes estão com grandes dificuldades motoras. Então, a gente nunca imaginava que esse vírus pudesse também trazer essas sequelas motoras, né? E, infelizmente, também muitos pacientes nossos estão com sequelas psicológicas, né? Haja visto de que esses pacientes necessitam ficar em períodos de isolamento, né, distante não só da sociedade como um todo, mas também isolados da sua própria família, das pessoas do seu convívio diário. E isso deixou também esses pacientes com algumas sequelas psicológicas. Devo ressaltar também que o preconceito existente para pacientes que testam positivo para a Covid, isso também, gente, influencia muito negativamente na recuperação desses pacientes que testaram positivo. Isso influencia muito no psicológico também desses pacientes. Então, nós temos um quantitativo também grande de pacientes que já foram testados positivos, que hoje a gente pode dizer que não apresenta mais sintomas, né, no momento. Lembrando que esses pacientes, óbvio, que tem que manter todos os cuidados porque podem ser reinfectados, estudos já comprovam isso, mas que esses pacientes sofreram, né, sofreram com o isolamento e sofreram também com as críticas e com o apontar do dedo de quem não teve, né, a Covid. Então, por se tratar de um núcleo que está monitorando esse quantitativo de pacientes no nosso município, hoje nós temos no monitoramento 8 pacientes, né, que estão no momento positivos para a Covid. Só que o núcleo não se resume apenas a ligar para esses pacientes. Outros pacientes que estão com sintomas ainda da Covid, eles estão procurando, né, a Secretaria de Saúde, procurando este apoio do município. E nós, juntamente com nós da secretaria, né, a secretária, junto com o núcleo e com o comitê Covid aqui do nosso município, nós iniciaremos agora a partir do dia 14, né, agora de setembro, iremos iniciar
um monitoramento mais específico com esses pacientes que testaram positivo, que hoje a gente diz que está curado, né? O termo que a gente utiliza, que não apresenta mais sintomas. E a partir do dia 14, esses pacientes retornarão. Lógico que não será obrigatório, nós estamos entrando em contato com os pacientes, agendando um horário, para que eles possam realizar uma avaliação médica, né? Essa avaliação, ela vai acontecer na área Covid aqui do nosso município, com os médicos que trabalham no setor Covid, né? Que já têm uma experiência sobre o assunto, que estão acompanhando os nossos pacientes desde o início, né? Então, nós estamos ligando e a partir do dia 14 a gente vai iniciar essa avaliação. Todos os 253 pacientes que testaram positivo no nosso município, todos eles terão um horário agendado para que possam ser reavaliados. Lógico, o médico vai identificar, né, juntamente com este paciente, qual a sua necessidade, qual a sua demanda específica. Cada um tem sua especificidade, então vai ser muito respeitado isso. A questão se está com questões motoras, para onde é que vai ser direcionado, o médico vai estar direcionando esse paciente. Se for uma questão psicológica também, né? A questão do paladar e do olfato, enfim. Independente de qual seja a demanda, o município está aqui para direcionar, para apoiar e para continuar monitorando este paciente, porque a gente não sabe ainda como serão essas sequelas, né? Qual o nível de sequela, se vai ser regressiva, se não será regressiva, enfim. Então, esse monitoramento vai começar agora a partir do dia 14. Nós já agendamos os pacientes, né? Hoje terminamos de agendar todos os pacientes do dia 14. Serão 20 pacientes por dia, 10 pela manhã, 10 à tarde, horário marcado. Todos os pacientes devem seguir o horário que foi agendado para a gente evitar aglomeração, né? Que neste momento é preciso ainda que se mantenha esses cuidados. O contato que nós estamos realizando com o paciente, alguns pacientes não querem participar dessa reavaliação, então é optativo. A gente só deixa claro que o município está disponibilizando esse acompanhamento, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa, não, mas eu tô sentindo uma dorzinha na perna, eu nunca senti isso não, e agora eu comecei a sentir. Isso não foi do Covid, não. Muitas vezes sim, pode estar relacionado às sequelas do Covid, né? Uma dor de cabeça que é constante. Será que não está também relacionado a uma das sequelas da Covid? Então, a gente pede que a população, que esses pacientes que foram testados positivos, que abracem, né? Que abracem esse programa agora, esse projeto que a gente está iniciando e que eles sejam reavaliados, que não guarde a doença, que não guarde esses sintomas para si. Não é porque você vai ser reavaliado que você está com Covid novamente, não é isso. É uma questão de reavaliação e condução para esses pacientes, para que tenham um tratamento adequado, né, para as suas sequelas. São 12 horas e 56 minutos, 12h56. Magra, alguma coisa a acrescentar, Magra, em relação a que a Manuela traz aí sobre essa questão desse novo trabalho que vai estar sendo aí, né, implantado por parte da Secretaria? Emanuele já esclareceu bastante, né, como vai ser essa ação, que é de grande valia e que vem num momento muito oportuno, que é o momento que aqueles pacientes que se contaminaram já estão tendo tempo suficiente do sistema imunológico converter IgG para IgM, fazer a soroconversão da doença. Então, ver realmente até que ponto esses pacientes estão bem. Então, a gente pede a colaboração das pessoas que realmente abracem essa proposta, que vão para a atividade, porque dependendo da avaliação, ele vai ser encaminhado para fisioterapeuta, para nutricionista, para fonoaudiólogo, para psicólogo, que tem tido um trabalho bem eficaz nesse período, né, com o núcleo de psicologia que foi criado também. E a gente pede também a colaboração dos patrões no liberamento desses funcionários para estarem realizando as consultas. Se for preciso, vai ser disponibilizado o atestado de comparecimento, o atestado médico, né? Então, a gente pede realmente o engajamento da população,
porque essa é uma das formas que o município tem de oferecer uma saúde de qualidade e cuidar dos seus, num momento tão importante e delicado dessa doença nova. Temos aqui algumas pessoas aqui participando através do Facebook, né? Alguns comentários chegando também aqui, desde o início da nossa transmissão, as pessoas aí. Temos aqui Luzinete, cadê aqui a primeira pergunta que ela comentou aqui, né? Boa tarde, meu amigo, parabenizo essa equipe, mas ela traz aqui alguns questionamentos também. Quero fazer uma pergunta, sei que estamos aí, né, vendo muito desrespeito da população, e isso, infelizmente, não é culpa aí da Secretaria, nem do gestor, é uma responsabilidade de todos nós. Mas como moramos aqui em São Felipe, gostaríamos de saber, né, se tem alguma fiscalização aí nos fins de semana, principalmente à noite, né? Tem muitas pessoas nas ruas e em bares também aqui no município. É uma excelente colocação dessa nossa amiga, né, na qual ela vem trazendo e ressaltando a importância. A gente vive numa sociedade que visa muita culpabilização. A culpa não é minha, então eu tenho que jogar para o outro. A culpa não é minha. Mas eu vivo na rede social criticando, debatendo as ações, mas a própria pessoa está sentada na porta de um bar, sem uso de máscara, participando de aglomeração. Nunca foi tão necessário quanto a gente puxar para nós mesmos a responsabilidade. Não adianta eu ficar na rede social criticando, falando do meu vizinho que fez festa, falando da prefeitura que não está fazendo ação, da fiscalização que não está tendo, se eu não faço a minha parte. Né? Então, assim, a sociedade que a gente vive hoje é de muito culpabilizar o outro, jogar a responsabilidade para o outro, culpar o outro e ser sempre cada vez menos o responsável e o protagonista. No processo de saúde e doença, JC, sempre foi a pessoa, o indivíduo, ele é o protagonista, o principal responsável pelo seu processo saúde-doença. Nesse intermédio que entra a estrutura de profissionais de saúde para ajudá-los. Claro que os programas de prevenção e promoção da saúde, eles são muito eficazes, mas a pessoa, ela é grande responsável pela sua doença. E eu, enquanto cirurgião dentista, era o que eu mais fazia durante as minhas consultas. Mostrar ao paciente o problema que ele estava apresentando e fazer ele refletir quem era realmente o culpado por ele estar com aquela patologia. Se era eu, enquanto profissional que estava ali para ajudar naquele momento, ou ele que não escovou o dente durante várias noites e não dormia negligenciando. Com a Covid não é diferente. Né? Muitos avanços a gente teve, mas infelizmente não adianta decreto, não adianta fiscalização, não adianta muita coisa se a população não faz a sua parte. Todo decreto só é mais rígido após as orientações não surtirem efeito. Então a população tem que tomar consciência, né? O vírus não erradicou, o número baixou no nosso município, baixou, mas o vírus ainda está circulando por aí e como ela é invisível, a gente pode estar achando que a gente está no lugar seguro, mas realmente acabar se contaminando com casos novos que a gente vem tendo. Então, gente, não é fiscalização que vai dar jeito, não é prefeito, não é governador, não é presidente. É cada um de nós puxar a responsabilidade para nós próprios, fazer a nossa parte. Porque se a gente tem consciência do problema, independe de decreto, independe de fiscalização, independe de qualquer força ou instância superior para a gente fazer a nossa parte e continuar fazendo o nosso isolamento social, distanciamento social e os cuidados no dia a dia, JC. Muito bem, vamos aqui, tem mais algumas participações, comentários também, só porque aí, né, deu uma queda, o povo está relaxando de novo. Anda aí, né, sem máscara e se aglomerando, é triste. Aqui a Luzinete aqui, né, as pessoas aí, né, se cansou do Covid, mas ele não, né, se vier uma segunda onda, a coisa pode ser pior, né, então, meu povo, vamos cuidar um do outro, né. Ela botou que gostei aí, né, dessa ação, né, da avaliação, né, minha sogra já marcou, parabéns aí, né, boas ações merecem nossos reconhecimentos. Temos aqui também, ela traz aqui, né, parabenizar aí Emanuele pelas suas explicações, muito bem. E também, né, a Magno e Gleice, né, um abraço a vocês, e vocês fazem a diferença. Traz aqui os comentários. Nice Barbosa também parabenizando a equipe pelo belíssimo trabalho por essa grande, né, iniciativa que vocês trazem nesse momento, ou em estar fazendo esse novo trabalho de estar acompanhando as pessoas, que a gente sabe
as pessoas já têm aquele fechamento. Ainda vem um outro tema que eu quero abordar com você em relação ao Covid, que é a questão do preconceito que se criou com relação ao Covid. As pessoas, muitas vezes, está até assintomático, mas fica receoso de procurar até a unidade de saúde em virtude do que eles podem receber de retaliação lá na rua. Ou sair, a pessoa, não quero encostar em fulano não, que teve Covid. Outro, então é meio complicado, né? Que tipo de mensagem você traz para as pessoas nesse momento também em relação ao próprio preconceito em relação ao Covid? Isso realmente é uma coisa que a nossa cidade ela sempre foi muito constante, né? A questão do preconceito, do fala-fala, do levar conversas e defamações à frente. Pode se tratar de uma cidade pequena, de uma cultura antiga, enraizada, de falar da vida dos outros, né? Mas a gente também percebeu nesse processo, JZ, muitas pessoas boas, muitas pessoas preocupadas com o vizinho, com o amigo, que sempre se dispuseram a ajudar. E eu sempre ressalto essas pessoas como lado positivo, né? Eu não fico focando muito nas pessoas que ficam criticando ou defamando ou querendo fazer com que aquele outro se sinta excluído, né? Porque isso só faz a gente se tornar menor cada vez mais. Eu acredito nas pessoas, eu acredito no coração bom das pessoas, mas infelizmente isso existiu muito no nosso município, né? É uma pena, porque essas pessoas que fizeram isso, que criticaram, que defamaram, que se afastaram dos outros, infelizmente elas não estão vacinadas ainda para terem tal atitude, né? Então muitos que fizeram acabaram depois se contaminando e passando e sentindo na pele aquilo, talvez não como vizinho, como amigo, mas de uma forma também ele teve o impacto da doença, né? Então, aí a gente percebe a maldade das pessoas também. A Vigilância Sanitária agora entrou com um projeto belíssimo, na qual, com a queda dos números de novos positivos, a gente, enquanto profissional de saúde, enquanto Secretaria de Saúde, enquanto gestão, começou a se inquietar. Poxa, o número está baixando. Realmente as ações estão eficazes, a gente está tendo abaixo de número, ou as pessoas não estão procurando serviço por causa desse preconceito? Então, a equipe da Vigilância Sanitária montou uma equipe que está fazendo um rastreio em porta de toda a cidade para estar tentando identificar pessoas que tiveram sintomas ou que estão e não procuraram a unidade de saúde por medo desse preconceito, dessas defamações, né? E aí a gente vai para o outro lado. Infelizmente, algumas pessoas já estão usando isso para o lado político. Já misturam as coisas. A pandemia não tinha momento pior, gente, no mundo para vir que nem no momento político que o Brasil enfrenta. Né? A gente sabe que a politicagem em São Felipe existe, que ela é muito diferente da política, e isso tem desgastado muito os nossos profissionais, nossos pacientes e toda a equipe, né? Porque, infelizmente, as pessoas de São Felipe, elas não sabem separar a política da politicagem, na grande maioria, e acabam misturando as coisas. Então, uma ação tão bonita que a Vigilância Sanitária está fazendo, de bater de porta em porta, perguntar se tem alguém com sintomas, se já teve, se procurou, como foi atendido, já começam a criticar nas redes sociais, JC, como se fosse uma coisa política. Não se preocupe, a equipe política vai bater na porta também do partido A, do partido C, do vereador A, do vereador B. Mas aquelas pessoas que estão fardadas, elas estão trabalhando e merecem respeito e o acolhimento da população, ao qual vai ser visitada na oportunidade, né, para tentar fazer com que a gente realmente tenha uma saúde eficaz no nosso município. São 13 horas e 5 minutos, 13 e 5, nessa questão do tema, a gente merece a gente estar debatendo e trazendo sempre essa questão de esclarecimento para a população em relação à questão, né, política em si, o entendimento que tem que se ter. As pessoas ainda acabam, né, confundindo muita coisa e a gente vê, né, isso, a gente vê em relação ao nosso município, como o próprio Evangelho de hoje citava sobre a questão da gente nos autoavaliar, então não vamos aí buscar muito, né, critério em comparativo a outros municípios, vamos chegar à nossa própria realidade. Mas municípios fora, em relação ao nosso, eu acho que a gente já evoluiu um pouco do que a gente tínhamos vivenciado há tempos atrás. Eu visitei alguns municípios aí há uns 2 anos atrás, que realmente é difícil. Se um líder político chegar na igreja sentar de um lado, todo mundo tem que sentar do mesmo lado, porque já não senta no outro, porque não se mistura. Então é complicado. O serviço público do município, quem votou na oposição não vai usufruir porque votou contra, então não me pertence aquilo ali. Então tem que se mudar muito esse pensamento. Então é complicado. Eu acho que é algo que a gente tem que começar a discutir. A política se discute sim, com coerência, com cautela, sem ofender o outro. Então o processo democrático, eu acho que é isso, né? As pessoas, enquanto não se revestir disso, então vai ser difícil a gente mudar, né, essa nossa realidade.
mas acho que aos pouquinhos, né, trazendo o campo de discussão, se adentrando essa questão aí, as pessoas vão percebendo de que o processo é natural, né, cada um, a maioria que ganhou vai estar lá para governar para todos, mas o todo em si que participou do processo, que contribui, tem direito, né, o seu direito garantido para estar se usufruindo, né, Magna? Com certeza, né, com certeza todos têm, e a gente trabalha de forma partidária, né, a gente está preparado e pronto para atender qualquer pessoa, a gente não enxerga um eleitor, a gente enxerga um paciente, uma vida que está precisando ser tocada, que está precisando ser cuidada, um quadro de saúde que está precisando ser restabelecido, né? Então o respeito é a chave de tudo e a separação ela é muito importante. Isso, só implementando ainda o que você trouxe aí, essa questão da preocupação do cenário que estamos vivendo, que foi o pior momento que chegou a questão desse vírus aí, né, em relação ao momento que estamos vivendo, que é uma questão... um ano eleitoral realmente é complicado. E como você falou, né, um município pequeno, vê a emoção, o calor, né, a questão que move a paixão em si. Aí como se fazer hoje para conter, né, essa questão aí, né, da questão da aglomeração, já que a gente vai estar adentrando também um campo político que, de certa forma, o povo lá que sai alguém na rua, que começa a movimentar, que é uma zoadinha, todo mundo está junto, atrás. Então é difícil para se conter essa situação, né? Como se trabalhar aí, né, diante desse cenário que estamos vivendo aí, porque podemos aí ter uma nova pandemia de novo. É a questão da consciência mesmo de cada um, né? A gente não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. A gente não tem como proibir de fazer eventos e tudo mais, mas a gente pede a colaboração de todo mundo, né? Que se for para determinado espaço, que vá de máscara, que tome os cuidados, que evite muito abraço, muito beijo, aperto de mão, muito contato, para a gente fazer com que esse vírus não se dissemine novamente e a gente volte a ter outro surto, né? Que nem daqui a pouco eu vou estar entrando no assunto também, na nova proposta que a gente vai estar trazendo. Então, possa ser que venha a ocorrer um aumento de casos diagnosticados, mas é o cuidado mesmo, JC, de cada um que vai fazer toda a diferença nessa reta final de período eleitoral mais presencial. Beleza. Manuel, alguma coisa que acrescentar em relação a essa temática? Vamos aqui, né, voltar com a participação também de Manuel. Eu gostaria apenas de acrescentar que esses pacientes, caso tenha algum paciente, né, queixoso, apresentando sintomas ainda, esses pacientes que já testaram positivos, que se quiserem podem estar entrando em contato com o núcleo de apoio. É muito importante, né, porque assim, a gente está ligando para os pacientes. Primeiramente, nós estamos ligando para alguns pacientes que já tinham apresentado esses sintomas, né? Possa ser que outros estejam e não queiram estar comunicando, falando, por achar que o sistema de saúde não vai estar abraçando, por achar que vai ser difícil, complicado, um atendimento médico, enfim. Mas que nós temos 2 contatos, esses contatos, a gente está no núcleo de monitoramento. Esse contato é apenas do núcleo de monitoramento. Funciona de segunda a sexta, das 8 a meio-dia, das 14 às 17. Então é extremamente importante, caso você esteja apresentando sintomas e não queira entrar em contato com seu posto de saúde, com sua enfermeira, com seu agente de saúde, pode estar entrando em contato com o núcleo de apoio, que é o 75, né, é o número da Claro, 759-8104-7815, 8104-7815, certo? Temos também o número, 7851. Temos também um número que é o 8102-5507, né? 8104-7851 e o 8102-5507. De segunda a sexta, 8 meio-dia, das 14 às 17. Tá ok? E a questão de intensificar, né, para a população, principalmente quando a gente estava antes, né, as pessoas aí que muitas vezes teve o sintoma aqui, não procurou a unidade, que é a questão de virtude do próprio preconceito, que ficou realmente com algum sintoma desse que você citou aí, que possa também estar revendo essa situação e buscar a unidade, buscar esse apoio também, né? Exatamente, é de extrema importância. Nenhuma ação ela é criada porque está achando bonitinho e vamos criar, não. A ação está sendo criada porque viu-se a necessidade deste acompanhamento, né? A gente precisa estar acompanhando mais de perto
esses nossos pacientes, né, essa parte da população que já testaram positivo e que hoje já voltaram à sua vida normal, sua rotina normal de trabalho, né, de afazeres domésticos, enfim, toda essa rotina, o normal que a gente diz dentro das possibilidades, né, lógico, mas que já estão com sua vida ativa, que não estão mais em isolamento domiciliar, né, já estão liberados, no caso, já pode fazer sua feira, né, pode ir no mercado, rodar, né, girar pela nossa cidade. Então é importante que essas pessoas, por menor que seja esse sintoma, por menor que seja, que nos procure, que nós estaremos lá para atender. Aqui nosso amigo Magras, ele vai, né, aprofundar um pouco mais sobre esse plano de ação, né, que ele está aqui nos apresentando também no dia de hoje. Isso, JC. Né? Como o Gleice já fez esse apanhado no geral, reforçou mais uma vez. No final, ela vai estar falando mais uma vez para a população ter conhecimentos que ainda não chegaram pelo WhatsApp. O nosso boletim epidemiológico, a edição do dia anterior, né, que a gente fecha todo final do dia. Então, ela vai estar explanando mais um pouquinho e tirando mais algumas dúvidas para vocês. Emanuele já trouxe essa nova proposta do núcleo ampliado de reavaliação dos pacientes, né? E a gente vai apresentar agora mais uma proposta que se iniciará semana que vem também, que é a testagem populacional ampliada para o Covid-19. Vale ressaltar que nenhuma dessas ações novas que nós estamos apresentando aqui hoje, ela exclui ou minimiza todas que já foram feitas, tanto pelas unidades básicas de saúde e como pela área Covid do hospital. Todos esses postos estão abertos à população para atendimentos, orientações. O hospital funciona 24 horas, a área Covid. As unidades de saúde no horário comercial, de 8 às 12, 13h30 às 17h. Então, tem a do Manuel Cardoso, que funciona no horário estendido, de 17 a 22, de segunda a sexta e domingo o dia todo. Todas essas vão continuar fazendo sua parte na pesquisa, no cuidado do paciente com Covid. Então, essas ações são mais ações para agregar no tratamento dessas pessoas, né, para que a gente venha a ter realmente um trabalho eficaz. Então, a Prefeitura Municipal de São Felipe, através da Secretaria de Saúde, preocupados em identificar a circulação do Covid-19 em nosso município, estará realizando testagem populacional ampliada no mês de setembro, através da metodologia do RT-PCR, que é um exame padrão ouro disponibilizado pelo Ministério da Saúde, na qual nós fazemos a coleta no nosso município e encaminhamos para análise no Laboratório Central do Estado, LACEN, que fica no município de Salvador, Bahia. O Estado tem feito sua parte e aumentado a quantidade de testes disponibilizados para os municípios, aumentado os esforços para captar cada vez mais pessoas e o objetivo de diagnosticar a população que esteja assintomática, Então, essa ação é importante de ressaltar que ela vai ser realizada para pessoas que estão sem sintomas, as pessoas assintomáticas no nosso município. Os sintomáticos, eles devem continuar entrando em contato com a unidade básica de saúde de sua referência, com o agente de saúde ou procurando a área Covid no hospital. Tá? É bom a gente deixar isso bem claro, para que não haja uma mistura de fluxos, uma mistura de pacientes assintomáticos com sintomáticos, para a gente evitar uma possível contaminação nas filas e aglomerações possíveis. Então, isso vai fazer com que a gente consiga captar as pessoas que estão sem sintomas, JC, e fazer todo o protocolo para isolamento medicacional e tudo que ele venha a precisar, e fazer com que a gente consiga diminuir ainda mais a transmissão dos vírus, que ora a literatura diz que transmite, ora a literatura diz que assintomático não transmite. Como é um vírus novo, cada pesquisa muda, depende do contexto, do local, da quantidade de pessoas estudadas, então a gente precisa ficar sempre atento. Essa testagem populacional ampliada, ela vai se somar a todas as ações estratégicas que já vêm sendo feitas pela Secretaria Municipal de Saúde, no qual nós já realizamos um total de 1.188 testes entre teste rápido e RT-PCR em parceria com o Estado. Esse número vem subindo cada vez mais, como eu falei, porque o Estado vem disponibilizando para a gente esse material. Em relação à questão dos testes, existe algum processo seletivo? As pessoas se candidatam a fazer o teste? Como é que vai ser?
Pronto. Então, as pessoas que serão testadas serão moradores do nosso município. Vale a gente ressaltar isso, né? Apesar de a gente ter uma cidade que ela faz divisa com diversas outras, mas nesse momento nós vamos estar dando prioridade a moradores de São Felipe que tenham acima de 12 anos de idade e que não tenha realizado ainda um teste pelo método PCR, que é o método de suave, que a gente passa o cotonetezinho no nariz para pegar a secreção e fazer a avaliação. E o mais importante é que ele não esteja apresentando sintomas sugestivos de Covid naquele momento, tá? Para as pessoas que apresentam sintomas, mais uma vez, vale a gente ressaltar que devem procurar as unidades de saúde, a ala Covid do hospital, que essas também continuarão fazendo sua parte neste processo. São 13 horas e 17 minutos, 13 e 17, lembrando para o público ouvinte, estamos aqui, né, com os representantes da Secretaria, trazendo aí a questão dessa ampliação aí, né, de esclarecimento em relação ao Covid-19 em nosso município. Então, esses testes serão feitos, né? A gente vai estar realizando ele de forma gradativa. Nós fizemos um pedido de 700 testes RT-PCR para o nosso município, para a realização dessas ações. Então, o Estado vai estar liberando esses 700 testes de forma gradativa. Então, toda semana vai estar chegando um quantitativo para a gente e a gente vai estar realizando, né? A gente não vai ter como gastar os 700 testes todos nas ações pontuais, que daqui a pouco eu vou dizer para vocês as datas e os locais, porque as outras unidades de saúde e o hospital também estarão fazendo testagem, né? Então, se vocês calcularem a quantidade que a gente vai dizer que vai fazer nesses pontos, com essa quantidade de 700 testes, isso engloba todo o município e não apenas essa ação específica, tá? Então, serão realizados 70 unidades de teste RT-PCR, que é o padrão ouro pela literatura, é o que o Ministério da Saúde manda, que o governo do estado está disponibilizando para o laboratório central fazer a análise, que consegue identificar o vírus no momento atual da infecção. Então, isso é outra coisa importante a gente ressaltar. O método RT-PCR, ele é o melhor teste que existe, mas ele não consegue detectar quem já teve a doença. É só quem está com a doença ativa no momento da coleta, tá? Então, as pessoas que já tiveram, não adianta fazer de novo, se não tiver com sintomas. As pessoas que fizeram o teste rápido também positivo, não adianta fazer, ou aquelas que querem fazer por curiosidade, para saber que se já tiveram. Não. O teste RT-PCR, ele diz se a pessoa está doente ou não naquele dia da coleta, naquele momento da coleta, na qual a gente vai introduzir uma arte flexível no nariz para coletar a secreção nasal e encaminhar para o Laboratório de Saúde Pública em Salvador, o LACEN, e os resultados desses exames, eles poderão ser retirados na Secretaria Municipal de Saúde a partir do 5º dia útil da que fez a coleta, né? Então, o laboratório tem diminuído bastante o tempo. Essas pessoas, como a gente vai fazer uma grande quantidade, a gente não vai conseguir ligar para todo mundo para dar o resultado. Então, quem for positivo pode ficar tranquilo, assim que o resultado sair, vai ser contactado via telefone para ser informado do resultado e iniciar imediatamente o isolamento e tudo mais. As pessoas que não forem contactadas por telefone deverão aguardar 5 dias após a realização do teste para se dirigir até a Secretaria de Saúde e retirar o seu resultado impresso, tá? Em caso positivo, a gente vai fazer esse contato precoce assim que sair o resultado e começar todo o procedimento de isolamento social. A unidade assume o controle daquele paciente para os cuidados e acompanhamentos diários. Então, só essa questão dos testes, o que me chama a atenção, né, que no caso você faz a compra de um lote de teste, tem que saber realmente de que forma aplicar, a técnica certa para poder aplicar, né? Porque no caso aí, se o paciente está realmente infectado, detecta logo. E no caso, o teste rápido tem que ter um prazo aí, que se não tiver aquele, acho que é mais ou menos isso, né? Você não consegue detectar. Então tem que saber como aplicar também a questão dos testes, né? Isso. É por isso que a gente ressalta mais uma vez essa metodologia do teste que a gente está usando, que é o RT-PCR, né? Que é o padrão ouro. Esse teste, ele só consegue ver se a pessoa está infectada no momento atual da coleta. Não dá para saber se a pessoa já teve a doença e não manifestou, né? E a gente tem realizado nos profissionais da saúde e é onde já foram identificados alguns assintomáticos. Então agora a gente vai estar oferecendo isso à população também, de saber se naquele momento ele está contaminado pelo Covid-19 ou não. São 13 horas e 21 minutos, 13 e 21.
né? Mais alguma coisa a acrescentar? A gente também esclarece qual a estruturação que a gente vai estar realizando essa ação, né? Então, no local vai conter toda uma estrutura preparada para receber essas pessoas, devendo evitar sempre aglomeração e garantir o distanciamento social entre um e outro que estão na fila para realizar. As equipes de triagem devidamente equipadas irão auxiliar quem comparecer para a realização dos testes nas escolas e na modalidade do drive-thru. Né? As testagens serão nas próximas semanas, começando no dia 16 e 17 de setembro. Ela acontecerá sempre às quartas e quintas-feiras das próximas semanas no mês de setembro, inicialmente. A depender do nosso resultado, do nosso avanço, a gente pode ou não dar continuidade, dar prosseguimento a essas ações para tentar alcançar um número maior de pessoas. Né? Então, no dia 16 e 17 de setembro, será disponibilizado 70 fichas na Escola Municipal Renato Medrado. Essa escola que fica aqui bem na praça, que é de fácil acesso a todos da população, nós vamos distribuir 70 fichas. Né? Então as pessoas devem chegar à escola, ficar em fila de forma organizada, porque se tiver uma aglomeração, uma embolação, a gente não vai saber a quem chegou primeiro para dar a ficha. Então a gente pede a colaboração das pessoas. A gente sabe que não é um número que dá para fazer em todo mundo que quer, mas aquelas 70 primeiras que chegarem, a gente vai garantir fazer o exame. Né? Então a gente pede que as pessoas cheguem de forma ordeira, fazendo a fila, para na hora que a gente começar a fazer a triagem e distribuição das senhas, a gente não ter problemas em desagrado com nenhum. Então, mais uma vez, a gente já reforça que serão 70 fichas distribuídas. No dia 23 e 24 de setembro, iremos estar realizando na Escola Municipal de Educação Infantil Gisélia Neiva Santana, que é a creche que fica ali próximo ao Badifal, né, para atingir também de uma forma democrática toda a população. Nós vamos fazer nos dois lados da cidade. Dia 16 e 17 de setembro, na Escola Renato Medrado. Dia 23 e 24 de setembro, na Escola Infantil Gisélia Neiva Santana. 70 fichas também. E uma grande novidade que a gente vem trazendo e facilitando, visando a segurança das pessoas, é que no dia 30 de setembro e 1º de outubro, iremos estar realizando o drive-thru. O drive-thru é aquela modalidade de que a pessoa faz a coleta dentro do próprio carro ou sem desembarcar das motos. Iremos montar uma estrutura em frente à Escola Renato Medrado para estar realizando esse drive-thru. Quem deve participar desse drive-thru? É preferível que a gente dê prioridade às pessoas do grupo de risco, idosos, deficientes, pessoas que tenham problemas crônicos de saúde, que elas não se exponham a esses outros ambientes, que se tiver carro ou moto, elas podem estar deixando para aderir ao drive-thru. Né? Serão realizados 2 testes por cada veículo. Então também não adianta encher o carro e ir para a fila do drive-thru, para que de uma forma que a gente consiga abarcar mais pessoas, nós iremos estar realizando 2 testes por veículo no sistema drive-thru, que acontecerá no dia 31º, em frente à Escola Dr. Renato Medrado. Né? Então, os idosos, cardiopatas, renais crônicos, imunodeprimidos, que têm doenças respiratórias, diabetes, gestantes de alto risco, devem dar prioridade ao drive-thru e faremos com o mesmo esquema de que os 70 primeiros que chegarem, iremos realizar a coleta do exame para análise no LACEN. São pontualmente 13 horas e 25 minutos, 13 e 25, né? Mais algumas pessoas aqui participando e trazendo os comentários naquele contexto que eu estava falando aqui anteriormente, a respeito ainda da preocupação em relação às pessoas. Os babas e pequenas reuniões de famílias já estão voltando aos poucos, né? Vocês aí, né, como profissionais de saúde, né, qual a orientação? Será que ainda corre o risco de contaminação? Com certeza corre, né? O risco, ele sempre existe e vai existir daqui para frente. A gente não vai deixar de ter o risco enquanto a gente não conseguir erradicar o vírus. Como erradicar o vírus é uma coisa muito difícil, tendo em vista que pessoas que se contaminaram e foram reinfectadas é por uma nova linhagem.
Então é possível que esse vírus seja igual ao do influenza. Todo ano uma vacina nova, buscando as mudanças que esse vírus está tendo. Então, o indicado é que quem queira fazer esses babas ou as reuniões em família, que tome todos os cuidados possíveis, evitar abraço, evitar ficar muito contato. O futebol, infelizmente, ele é um contato de risco, porque ele tem contato próximo entre os jogadores, pegam os mesmos equipamentos, pega a bola e cospem no campo, e o suor também, que tudo são via de transmissão, né? Então é importante cada um tomar os cuidados, quem puder segurar mais um pouquinho o baba, mas aqueles que já não aguentam mais, que tomem os cuidados, né? E é importante ressaltar também, JC, que a gente vai precisar que todas as pessoas que compareçam a esses locais para fazer o teste, elas deverão comparecer com RG, quem tiver o CPF, cartão do SUS, comprovante de residência de 1º grau, né? Então, é uma forma que a gente tem para restringir essa população de São Felipe, para priorizar, para dar de fato o direito aos nossos conterrâneos. Então, RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Sem cartão do SUS e sem CPF não tem a menor condições de fazer a coleta, porque a gente não vai ter como cadastrar no site do LACEN, tá? Então, é importante ter o cuidado para levar a documentação, porque antes de pegar a ficha, o pessoal da triagem vai estar conferindo se a pessoa é residente de São Felipe e se ela está com a documentação necessária em mãos para fazer a coleta do material. São 13 horas e 28 minutos, 13 e 28. Gleisa está aqui, Manuela? Gleisa está aqui complementando também aí essa questão, né, das informações e trazendo aí o informativo em relação ao boletim. Em relação ao boletim JC, continuamos lançando o boletim diariamente. Decidimos agora fazer o lançamento do boletim por localidade de casos confirmados toda sexta-feira, porque a gente faz aí uma contabilização de tudo que foi positivado durante a semana e lançado na sexta, para que as pessoas tenham uma resposta, né, mais fidedigna, né, de tudo que foi realizado durante a semana, de tudo que foi positivado durante a semana, dos casos positivos, né. Hoje, só para relembrar mesmo, nós temos 254 confirmados, né. Dentro desses confirmados teve um óbito, como todos já sabem. Ativos, estamos com 8 pacientes ativos, 7 em tratamento domiciliar, isolamento domiciliar, e 1 ainda encontra-se internado, mas não está internado na UTI, está na enfermaria em Salvador, né? Até a gente busca sempre notícias desse paciente. Ele, graças a Deus, está respondendo bem e provavelmente não demorará muito ainda internado. Finalizando também a minha conversa, a minha participação aqui sobre questão de política, realmente nossa equipe ela sofreu muito preconceito, recebeu muitas críticas de tudo que foi feito, mas assim, só falando que a gente não se deixou abater pelas críticas recebidas, porque somos profissionais de saúde e quando escolhemos atuar nessa área, a gente trabalha realizando saúde e não política. Estamos aqui fazendo isso e buscando isso sempre, levar uma saúde de qualidade para a nossa população, para os nossos munícipes, né, que é isso que é o que importa para o profissional de saúde. Agradeço mais uma vez a participação aqui, que você sempre dá essa oportunidade para a gente, para levar informação para a população, para tirar as dúvidas também. Agradeço a participação dos ouvintes, principalmente em relação às críticas construtivas, né, como foi falado aí, algumas pessoas parabenizando o nosso trabalho, a nossa equipe, e isso incentiva a gente ainda mais a trabalhar com mais vontade, com mais determinação, para que a gente possa levar ainda mais, né, a saúde de qualidade para a nossa população. São pontualmente 13 horas e 30 minutos. Estamos aqui também, né, com a participação, nessa complementação também do seu amigo Magno aqui, né, a respeito, né, de tudo isso que foi discutido hoje, as orientações que levou a população, a importância também, né, desse momento. Só mesmo ressaltando aqui, fazendo uma alteração de endereço, né? Então, o drive-thru que eu falei em frente à Escola Renato Medrado, nós vamos estar realizando em frente ao estádio municipal,
Tá? Então, no dia 30 de setembro e 1º de outubro, nós vamos estar realizando o drive-thru em frente ao estádio municipal. As pessoas devem se dirigir até o local com carro ou moto para estar participando desta ação. Lembrando que as coletas começam sempre a partir das 8 horas da manhã, né? Então, a gente não tem como dizer, chegue 7, chegue 8 que você vai fazer, mas os primeiros que chegarem a esses locais terão direito a realizar os exames. Dia 16 e 17 na Escola Renato Medrado, para os pedestres, na fila normal. Dia 23 e 24 na Escola Municipal de Educação Infantil, Gisélia Neiva Santana, que é a escola que fica ali próxima ao Bar de Fal, né? E aí, mais uma vez, a gente agradece a você, JC, esse espaço, essa oportunidade para estar trazendo informação da população, né? Tendo em vista que a rádio tem um grande alcance na população de São Felipe, alcançando aí os 4 cantos da cidade, que é a nossa intenção, levar o máximo de informação a todos que precisam participar destas ações. São 13 horas e 32 minutos, 13h32. Vamos aqui também, a participação, a complementação também aqui de Emanuele, agradecer a participação dela, deixar o microfone sempre à disposição de vocês. Eu agradeço assim, a todos, né, que estão abraçando essa causa, né, do monitoramento, que é extremamente importante o monitoramento de cada paciente que foi testado positivo, que está em isolamento, que a gente possa estar mantendo o respeito, né, pelo próximo, independente de qualquer situação de doença, enfim. Agradecer também a todo o pessoal do Hospital Municipal de São Felipe, né? A área Covid, a todos os médicos, né? Toda a equipe de enfermagem, enfim, todo o grupo que está apoiando e que agora também vai nos apoiar, né, nesse acompanhamento a esses pacientes que estão apresentando sintomas pós-Covid, mas que estão apresentando algumas sequelas, né? Agradeço a todos os ouvintes e, assim, explanar nossa satisfação, o prazer de estar aqui, né, falando com vocês e levando um pouquinho mais das nossas ações para toda a população de São Felipe. Muito bem, né? Finalizar aqui com o Emanuele, vamos aqui, começamos com falar com o Gleito, agora finalizar aqui com o Gleito também aqui, né? Nossa participação na tarde de hoje, deixar sempre o microfone à disposição de vocês, viu? Pois é, porque a vigilância epidemiológica, ela sempre traz muitos assuntos a serem abordados. Vou deixar 2 avisos aqui, JC. Um deles é em relação ainda que continuamos com os telefones de contato das unidades para pacientes que estão apresentando sintomas sugestivos para a Covid. O telefone da vigilância epidemiológica e vigilância sanitária também, que ainda estão recebendo denúncias para apurar essas denúncias, como os ouvintes argumentaram sobre questão de reuniões familiares, de festas, de reuniões em bares, né, que acontecem as aglomerações. Então, ainda continuamos recebendo essas denúncias para apurar essas denúncias. E falar também sobre a campanha antirrábica animal, que o ano passado não tivemos, infelizmente, por questão de produção de vacina, mas esse ano a campanha já está acontecendo. Ela começou dia 17 de agosto e vai até dia 2 de outubro. Sendo que o dia D será dia 26, com 2 pontos estratégicos, que será aqui na praça, aqui em frente ao Renato Medrado e em frente ao estádio, que são postos de vacinação que a gente já faz todos os anos, né? E a gente já está realizando essa campanha na zona rural, primeiramente por ser localidades distantes e áreas bem extensas, e posteriormente, como eu falei, dia 26 será o dia D aqui na sede. São 13 horas e 35 minutos, 13h35, você acompanhou a participação da equipe aqui, né, da Secretaria Municipal de Saúde, falando um pouco sobre a questão do Covid e as ações que são realizadas aqui no nosso município. Vamos continuar aqui, né, com a nossa programação, falando de esporte, falando dos assuntos também a nível nacional, e você que nos acompanhou até agora, através da nossa live aqui no Facebook, nosso abraço, né, obrigado sempre pelo carinho de vocês, continue compartilhando aí, tanto pelo Facebook, YouTube, também o site, agora com a nova plataforma, a gente lançou ontem à tarde aí a nova estrutura do site, então vai lá também, né, fazer uma visita e também compartilhar as matérias que sempre estão sendo publicadas aí, né? Vai gaguejando aqui, né? Obrigado também no site JC Repórter. Obrigado a todos vocês aí pelo Facebook.